No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer esse chinelo pantufa lindíssimo para você ficar super estilosa e confortável em casa. Olá pessoal, eu sou a Julibete, professora de costura criativa, e no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer uma peça um pouco diferente. É um chinelo pantufa para você poder ficar em casa linda e confortável agora que está iniciando o nosso inverno. Não é uma ótima ideia? Então, deixa eu falar para vocês. Toda a lista de materiais, medidas de corte vão estar na descrição do vídeo. Junto também vai o molde com a sola direita e esquerda, onde tem as marcações que a gente fez durante o vídeo para a colocação da alça, tá certo? Lembrando que se a sua sola for menor ou maior, você pode ajustar conforme a medida do molde que está em anexo. Tá certo? Se você gosta de costura criativa, não se esquece, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, deixa um like, um comentário com sugestões do que você gostaria de ver. Lembrando também que você pode me seguir lá no Instagram, Julibete. Então não esquece, me segue lá no Instagram que eu dou várias dicas bem bacanas todos os dias para vocês. E agora então, vamos para a nossa aula de hoje. Então a lista de materiais e as medidas de corte para a gente confeccionar o chinelo pantufa estão todas na descrição do nosso vídeo, tá? Neste caso, no vídeo eu vou ensinar a fazer um pé, o outro já está pronto, aqui eu já tenho o pé esquerdo feito, tá? Para vocês verem o resultado. A gente vai precisar de que material para confeccionar? Um par de sola de EVA de 8 milímetros, tá? Neste caso eu tenho essa aqui, mas pode ser mais fininho ou vocês podem reaproveitar de algum chinelo velho que vocês tenham em casa também. Nós vamos precisar de filter, tá? Para tirar o par a gente vai precisar de uma medida de 30 por 30 centímetros de filter. Depois nós vamos precisar da espuma pá, que essa espuma é de 3 milímetros, também uma medida de 30 por 30 centímetros. A carapinha que eu usei aqui neste caso, mas vocês podem usar o cordeirito, podem usar uma pelúcia, enfim, o material que vocês acharem melhor, tá? Eu aqui utilizei a carapinha. Então nós vamos precisar cortar nas medidas de 30 por 30 centímetros. Depois, para fazer o viés do chinelo, a gente vai precisar cortar um pedaço de 6 por 70 centímetros, tá? Da carapinha também, para fazer as alças, tá? Lembrando que o viés é duas tiras, tá? Nessa medida. Para fazer as alças, a gente vai precisar também de dois pedaços de 13 por 42 centímetros. Aqui eu cortei na carapinha e na manta. A minha carapinha ela é mais fininha, então eu optei por colocar uma estrutura na alça. Mas se você for trabalhar com uma pelúcia mais grossa, não tem necessidade, tá certo? A gente vai precisar também de 1 metro de cadarço, tá? Para fazer os detalhes. Aqui nesse caso eu usei para detalhes, mas também fica a critério de vocês utilizar. Uma cola universal e aqui uma cola de contato que é um pouco, ela fixa mais que a cola, essas colas comuns. É uma cola para couro, tá? Aqui a gente apenas vai utilizar para passar no solado, então para a hora que a gente for colar o solado. E um pincel para a gente poder passar a cola, tá? Então essa é a lista de materiais e as medidas de corte para fazer um par, tá, do chinelo, tá certo? Então agora a gente vai para a montagem. Então, a gente vai começar a montagem do nosso chinelo pela estrutura interna do solado, tá certo? Então o que a gente vai pegar? Nós vamos pegar o nosso solado de EVA, o nosso pedaço de filter e vamos desenhar, tá? Os dois pés, obviamente, aqui eu tô fazendo apenas um pro vídeo, mas a gente vai desenhar os dois pés e nós vamos recortar exatamente no risco
tá, do desenho, vamos cortar o filtro, tá? Depois disso, a gente vai pegar a nossa espuma e nós vamos colar, tá? Esse solado de filtro que a gente desenhou na espuma PAC. Então agora a gente vai recortar. Recortamos então nosso solado de filtro e agora vamos colar na espuma PAC. Vamos colar com a nossa cola universal, tá certo? Então vamos colar aqui. Pronto, então já colamos, né, o nosso filtro na espuma. Aqui duas dicas bem importantes. A gente tem que colar o pé virado, a espuma ela tem que ficar pra cima, tá, do nosso solado. Então tem que lembrar, ó, de colar virado pra hora que a gente for, o filtro fica pra baixo, ele fica em contato com a sola do chinelo. Então é importante isso, a gente tem que colar o espelho do solado, tá certo? Na espuma. Isso aqui é a parte interna do nosso... E vamos recortar também, tá? Se a cola demorar um pouquinho para secar, em dias mais úmidos às vezes, larga um tecidinho em cima, vai no ferro, dá uma aquecida que ajuda a fixar melhor também, tá? O nosso solado, tá certo? Então, agora vamos recortar o excesso de espuma. Pronto, então já recortamos o excesso, o filtro ficou para baixo e a espuma pelo lado de cima. O que a gente vai fazer agora então? Nós vamos pegar aquele quadrado de 30 por 30 que a gente cortou da carapinha, tá? Que a gente vai forrar o nosso chinelo agora com essa parte da carapinha. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o lado da espuma e vamos colar no avesso do tecido da carapinha. Da mesma forma, pegamos a cola universal e vamos encher de cola e colar no avesso da carapinha. Pronto, ó, já temos a parte do solado interno do nosso chinelo prontinho. Então aqui, o que eu dou de sugestão para vocês? Se vocês tiverem uma etiqueta, quiserem colocar, vocês podem colocar um pedaço de sintético aqui na parte do calcanhar do solado, costurar a etiqueta em cima. Então, tem uma série de alternativas se vocês quiserem personalizar, tá certo? O chinelo de vocês. Eu vou fazer o quê? Eu peguei uma tira, tá? Da alça, tá? De 9 centímetros, mais ou menos. E vou costurar aqui como se fosse para sobrepor a etiqueta, na verdade, tá? Para costurar a minha etiqueta. Então, sempre lembrando, se for fazer um fundo para a etiqueta, não for colocar direto na carapinha, sugiro o quê? Sugiro que vocês primeiro costurem a etiqueta nesse fundo de um sintético, de um pedaço de alça, enfim, como a gente fez aqui, ó, deixa eu mostrar. Ó, aqui eu costurei a etiqueta na alça, que é o detalhe do meu chinelo, e depois costurei na carapinha, né, no fundo, nessa sola, a alça. Então, sugiro que façam isso agora, se quiserem colocar, personalizar. Caso não queira, o nosso solado tá pronto, então agora a gente vai para a montagem das alças, tá certo? Agora, então, eu vou explicar para vocês rapidamente como que eu faço a parte da etiqueta, tá? Nesse caso, eu utilizei o detalhe da alça, tá? Para fazer o fundo. Então, cortei 9 centímetros de um pedaço de alça, tá? Do mesmo que vocês usarem para fazer os detalhes. Peguei uma etiqueta, centralizei nessa alça, tá certo? Vou centralizar ela, vou costurar. Costurei a minha etiqueta ali. E agora eu vou marcar do calcanhar, tá? Na parte de baixo, vou marcar 3 centímetros aqui. Vou dobrar as pontas
para dar o acabamento na alça, tá? Marco os 3 centímetros, ó. Para ter uma base é 3 de baixo e 2 centímetros das laterais, tá certo? Mais ou menos 2, 2,5. E também vai depender muito do tamanho do solado, tá? Esse aqui é um tamanho 36 que eu tô fazendo. Então, a gente faz o quê? Aí eu vou prender nos 3 centímetros aqui. 2 e 2, centralizo bem no calcanhar para dar um acabamento bonito e costuro. Então pronto, já costuramos a etiqueta, o detalhe do nosso calcanhar aqui. Quem não quiser fazer não tem necessidade, é só um detalhe mesmo, até para personalizar o chinelo, tá certo? Então tá pronto. Lembrando, sempre as etiquetas a gente põe viradas pro lado de dentro do pé, tá? Então é só uma dica importante, ó. Vamos pegar então a parte para fazer as nossas alças do chinelo, tá? Nós vamos pegar aquele pedaço de 13 por 42 centímetros de carapinha e manta. Neste caso, como eu falei para vocês, eu utilizei uma manta para estruturar porque a minha carapinha é bem fininha. Mas se você usar uma pelúcia mais grossa, não tem necessidade, tá? De colocar a manta. Nós vamos marcar o meio, tá? Do pedaço do tecido. Marcamos o meio, que aqui neste caso é 6,5. Peguei a minha fita e a gente vai marcar 2 centímetros da borda, tá? Pra posicionar essa fita. Por que que eu não ponho ela já com a alça fechada? Pra costura interna não ficar incomodando depois no pé, tá? Então eu vou marcar mais ou menos 2 centímetros e meio. Também vai depender muito da largura da tua fita. O interessante é que ela fique centralizada na alça depois peludinha, tá? Então aqui neste caso eu vou marcar 2,5. Vou colocar um grampo aqui em cima e a gente vai fazer uma costura para prender essa alça fora a fora nesse tecido. Então agora dobramos ao meio e vamos fechar toda a lateral da nossa alça aqui, na medida dos 42 centímetros, tá certo? Vamos desvirar. Pronto, então as tiras do nosso chinelo estão prontas. Lembrando que aqui a gente tira as 2 tiras, tá? Do chinelo, ó. A gente vai dividir ao meio e nós vamos ficar com 2 partes. Então já podemos dividir. Dividimos aqui. Já divididas as alças aqui, então o que a gente vai fazer? Vamos pegar o nosso solado, que também já está pronto, e a gente vai montar a parte de cima do nosso chinelo. De que forma? Lá na descrição do vídeo vai ter esse molde em anexo também, tá? Eu fiz as marcações mais ou menos das medidas aonde a gente vai posicionar as alças, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o pé direito aqui, ó. Eu posso mais ou menos dar uma olhada aqui no meu molde, coloco uns alfinetes, enfim, faço uma marcação mesmo de onde eu vou posicionar, começar posicionando as minhas alças. Também é uma sugestão, tá? Para quem quiser fazer a alça mais aberta, se quiser dá para fazer a alça, uma única alça também. Então é uma sugestão para posicionar essa trançada. E a gente vai
Pegar aqui, a partir da marcação, vamos posicionar aqui a nossa alça. Então, importante, a gente primeiro vai fazer essa parte de cima, tá? Primeiro vamos fazer essa costura de cima e depois a gente trança e faz a parte de baixo, tá certo? Uma dica boa aqui, tá? Eu gosto de costurar do lado avesso porque eu consigo ver direitinho. Como é uma costura de segurança, eu vou costurar do lado avesso aqui, que eu consigo visualizar melhor a borda do chinelo, tá certo? Então essa é uma dica bem importante também. Pronto, então já costuramos a parte da frente, tá? Das nossas alças. Agora então a gente vai transpassar e vamos costurar o outro lado. O que é importante a gente cuidar? Que a gente passou uma alça por cima, a gente vai fazer o mesmo esquema aqui do outro lado, ó, usar a mesma alça. Então, se você passou a alça do lado direito, você tem que deixar o par certinho aqui, ó, tá? Deixar ele certinho para não ficar uma alça para cada lado, que daí fica estranho, tá certo? Vamos posicionar no nosso molde. Ó, aqui. E aqui. E vamos colocar a alça. Então, já posicionamos as alças conforme o molde e eu vou costurar do lado avesso. Então, ficou pronta a nossa parte superior do chinelo, ó, com as alças já. Agora, a gente vai pegar aquela tira que nós cortamos de 6 por 70 centímetros. Duas vezes nós vamos pegar um pedaço dela e vamos aplicar. Esse seria o viés para dar esse acabamento aqui ao redor, ó, da nossa sola, tá? Então, nós vamos começar colocando ele na parte interna, tá? Eu gosto de explicar, colocar na parte interna aqui, um pouco antes da alça, tá certo? Então, a gente dobra uma pontinha para dar o acabamento final depois. Vou sobrepor esse viés aqui e vou começar costurando. Essa parte, ela é um pouco mais chatinha, porque ela é mais grossa de costurar na máquina. Tem que ter um pouco mais de paciência, então, bem devagarinho a gente consegue costurar todo ao redor. Uma dica importante, na hora de cortar o viés, a gente tem que cuidar para não cortar pelo lado que estica, porque tem alguns tecidos que esticam, não é o caso desse, mas tem alguns que mais maleáveis, que tem elastano e que esticam. Então, essa parte do viés tem que ter esse cuidado, tá? Lembrando que na hora de costurar, a gente nunca deve puxar, mesmo que ele não tenha elastano, para não enrugar, depois vai ficar enrugado a nossa sola. Então, a gente deixa o tecido trabalhar conforme a elasticidade dele mesmo, tá? Não vamos forçar para não acabar acontecendo de enrugar a sola do chinelo. Então, a gente finalizou a colocação do viés ao redor do nosso chinelo. Só para vocês terem uma ideia, ó, aquele início que a gente dobra
para fazer o acabamento, tá, do viés. Fica assim, depois a gente finaliza com a outra parte. E agora então a gente vai virar, bem como um viés, enfim, de bolsa, roupa. Esse viés serve para esconder essa sola que a gente fez com a espuma, enfim, com o filtro. Ela dá o acabamento, tá? Do nosso chinelo. Então, olha só como ele fica. Então, a gente vai virar agora. Para fazer a volta, a gente vai dar uns piques, tá? Aqui ó, eu gosto de dar uns piquezinhos aqui para fazer a curva, principalmente na parte da frente e no calcanhar, tá? Aqui também onde faz a volta, pra gente, na hora de colar, só dá uns piquezinhos assim, ó, porque sobra bastante também pelo lado de dentro, só pro tecido trabalhar, tá? Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai colar essa borda do viés, nós vamos ajeitar bem o viés ao redor Pode colar, inclusive, com a cola universal, tá? A gente vem arrumando, ó, passa a colinha, só pra dar o acabamento. E depois, pra finalizar, a gente cola a nossa sola embaixo daí com a outra cola, aquela mais forte para couro, enfim. Sempre é bom cuidando da parte de cima para ver como fica o acabamento em cima. A ideia aqui é ajeitar bem o viés para fazer o formatinho do chinelo, tanto na frente como ao redor, principalmente onde tem curva. Então, a gente dá essa pré-colada com a cola universal. Ó, fica ajeitadinho. E agora, então, a gente vai colar a nossa sola no chinelo, ó. Vou pegar a cola. O importante é a gente passar bem na beiradinha, tá? Do solado, para sentar bem a cola. Pronto, então a gente pega o chinelo agora, larga em cima, assenta bem para dar o acabamento, ver se não ficou nenhuma parte de fora do nosso viés ali que vai aparecer. Aqui nesse caso eu vou usar uns grampinhos para ajudar a prender, tá? Mas se não tiver, pode colocar um pezinho em cima, enfim, como vocês acharem melhor, tá? O ideal é deixar secar uns minutos para prender bem. Essa cola aqui, ela é bem forte, tá? Essas colas de couro, enfim. Então, a gente consegue ter um resultado rápido, tá? Outra dica que eu vou dar, se você quiser fazer o chinelo e não tiver essa cola em casa, pode usar também a cola quente, tá? Eu já fiz com cola quente, inclusive aquele que eu tô usando em casa eu fiz com a cola quente, deu super certo, não desgrudou, eu uso bastante em casa, então fica aí a dica. Se quiser fazer e não tiver essa cola, pode utilizar a cola quente, tá? Só daí tem que colocar bastante cola pra colar, tá certo? Então agora a gente vai deixar colar um pouquinho, uns minutinhos, e depois eu volto para mostrar o resultado final. Finalizamos
o nosso chinelo do vídeo de hoje, que nós aprendemos a fazer no vídeo de hoje. Lembrando que toda a lista de materiais e as medidas de corte com o molde estão na descrição do vídeo, tá certo? Se você quiser adquirir o material da aula de hoje, também está disponível no site da Belo Pano, é www.belopano.com.br. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e que deixem muitos likes e comentários com sugestões do que gostariam de ver por aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!